Olá pessoal, aqui é o Guilherme. No vídeo de hoje a gente vai ver como funciona e para que serve o software MapGel do IBGE. Bom, como vocês já devem ter visto aí no título, a função do software MapGel é determinar a altitude ortométrica de qualquer ponto que esteja dentro do solo brasileiro. Lembrando que o software é do IBGE, então ele vai funcionar para as áreas que estejam no Brasil. Nesse vídeo aqui a gente vai ver como funciona o método absoluto nessa determinação e o método relativo eu posso tratar aí em um próximo vídeo. Antes de tudo, vamos dar uma relembrada aqui em qual que é a função do MapGel. Não vou passar aqui toda a conceituação teórica em cima do funcionamento dele, até porque não é a função desse vídeo aqui. Mas vamos dar uma olhadinha na teoria geral aqui do software. Bom, para entender a função do MapGel, a gente tem que saber no mínimo o que é uma altitude ortométrica. Essa imagem aí eu peguei lá do site do próprio IBGE, que é onde vocês vão conseguir fazer o download do software. E lá tem também algumas páginas explicando o funcionamento geral e contando um pouco lá da teoria por trás dessa determinação. Então vamos lá, a gente pode ver aí na imagem, essa linha em vermelho, ela é a representação do elipsoide. Lembrando que o elipsoide é uma figura matemática, então ela foi criada matematicamente, o que quer dizer que o elipsoide não existe fisicamente. Sempre que a gente faz um levantamento com GNSS, na hora que a gente define o sistema de referência que vai ser usado lá no levantamento, a gente vai estar definindo também qual que é o elipsoide que está sendo usado. E com base nisso, a altitude que o GNSS vai levantar é a diferença entre a posição do ponto que está sendo levantado pelo GNSS e o elipsoide que está sendo usado. Para a gente, esse valor é representado pelo Hzinho, que está destacado aí na figura em preto. A questão é que pelo fato do elipsoide ser uma determinação matemática, ele não tem sentido físico. E a maior parte dos produtos que a gente vai precisar gerar para a nossa área tem que estar já referenciado ao geoide e não ao elipsoide. Então o que a gente precisa de fato saber é a altitude geoidal ou ortométrica, e não a elipsoidal ou geométrica, né, que é essa aí que a gente viu agora. Na figura a gente pode ver o geoide representado aí em verde, aí com suas ondulações, né, e aí em rosa está representada a altitude ortométrica, que é a diferença existente entre o ponto que está sendo medido e o geoide. Esse é o valor que a gente vai precisar ter. A questão é que para chegar nesse valor a gente precisa saber o valor de n. Esse n está representado aí em vermelho, ele é a ondulação geoidal, ou seja, a diferença entre o geoide e o elipsoide em determinado ponto da superfície terrestre. O n ele pode ser negativo ou positivo, depende se o geoide estiver acima ou abaixo do elipsoide. Se o geoide estiver acima do elipsoide, o n é positivo. Se o geoide estiver abaixo do elipsoide, o n é negativo. Isso é bem importante vocês saberem para não confundir o cálculo e o sinal do valor lá da ondulação. Então, de acordo com essa fórmula aí embaixo, o Hzinho a gente mediu em campo, e aí para eu saber o valor do Hzão, que é o H maiúsculo, eu preciso do valor da ondulação, que é o n. E é aí que entra o MapGel. O MapGel 2015 é o sistema que vai fazer o cálculo da ondulação geoidal, que é o nzão, ali do slide anterior, né? Então, como que funciona? O IBGE faz um levantamento do geoide no Brasil. E a partir desses pontos que foram levantados, é feita uma interpolação que resulta nesse mapa de ondulação aí para o território brasileiro inteiro. Quer dizer que para qualquer ponto no Brasil a gente vai poder saber qual é a ondulação geoidal. Então aí pelo mapa a gente pode ver que os valores do Brasil variam de menos 30 lá no norte, no Amapá, por ali, até mais 30 que é ali na região do Acre, né? Para nossa região aqui mais litorânea de Santa Catarina, os valores vão estar sempre entre menos 5 e 5 pela legenda. Então muitas vezes a gente tem valores bem próximos de zero, né? Principalmente aqui em Florianópolis. A cara do MapGel é essa daí. Esse é o software que a gente vai usar para fazer esse cálculo. Ele é muito simples de operar, a gente vai inserir ali coordenadas do ponto e ele responde com a ondulação geoidal. A gente vai pegar essa ondulação e calcular a altitude ortométrica a partir dela. Então vamos lá para o Excel para a gente iniciar aqui. Estou aqui com os valores de um ponto que foi rastreado com GNSS. Eu tenho aqui o valor da altitude geométrica dele, né, que é referenciada ao elipsoide. E eu preciso da ondulação para eu poder calcular a altitude ortométrica, que é a altitude que é referenciada ao geoide, né? Eu vou abrir aqui o MapGel para a gente iniciar. Como eu já apresentei ali no slide, o MapGel ele tem essa cara aqui. Nesse vídeo aqui a gente vai ver somente esse primeiro quadro dele, que é a entrada via teclado, onde a gente faz a transformação de uma coordenada apenas. Eu vou fazer ainda um próximo vídeo que mostra a transformação de várias coordenadas ao mesmo tempo, e aí a gente vai configurar aqui a entrada via arquivo e a saída de um arquivo das ondulações já. Mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer somente uma coordenada para vocês entenderem aí como funciona.
Então eu tenho que selecionar entrada via teclado, qual é o ID do ponto, que é a mesma coisa do nome do ponto, né, P1. Latitude 27 é sul, se é sul é negativo, então a gente coloca um negativo aqui e preencho com os valores ali daquele ponto, 59, 42. E é isso aí, é simples assim para utilizar ele. Depois que eu preenchi com o nome do ponto e com as coordenadas daquele ponto, é só eu clicar nessa setinha, processa ponto. Quando eu clicar, ele vai me dizer qual que é a ondulação geoidal naquele local. Nesse local aqui que tem essas coordenadas, a ondulação geoidal é 0,39 metros. Lembrando que esse resultado aqui está em metros, e esse valor aqui está positivo, não é negativo. Então a gente vai pegar esse valor aqui e vai preencher aqui na planilha. A ondulação geoidal, que é o Nzão, ele é 0,39. E aí a gente vai usar esse Nzão para calcular a altitude, que é o Hzão, referente à altitude ortométrica, né? Esse cálculo vai ser esse resultado vai sair em metros também. Então a gente voltando aqui no slide um pouco, a fórmula é Hzão igual a Hzinho menos Nzão. Então a gente tem que calcular Hzão é igual a Hzinho menos o Nzão, menos a ondulação. E aí a gente tem aqui que a altitude ortométrica do ponto P1, que está nesse local aqui, é 7,11 metros, tá? E esse é o valor que a gente vai poder usar na maioria das nossas aplicações aí. Bom, então vocês viram aí como é tranquila essa operação. Lembrando que o MapGeol aceita somente coordenadas geodésicas e em Sirgas 2000. Se as coordenadas que você tem tiverem, por exemplo, em UTM ou em SAD 69, você vai ter que usar o ProGrid para fazer a transformação dela antes de inserir aqui. Aqui no nosso canal já tem 2 vídeos mostrando como usar o ProGrid. Se você ainda tem dúvida, eu vou deixar eles referenciados aqui. Você entra lá e dá uma olhada como fazer essa operação do ProGrid. Agora uma parte importantíssima aqui desse método é o cálculo da precisão desse resultado. A precisão do modelo do MapGeol é de 17 centímetros. Isso quer dizer que qualquer cálculo de altitude ortométrica pelo método absoluto, que é o que a gente está vendo aqui, sempre vai ter precisão maior do que 17 centímetros. Para fazer o cálculo exato dessa precisão, a fórmula é essa aí. No cálculo, entra a precisão do modelo, que é de 17 centímetros, e também a precisão do levantamento, que no nosso caso aí foi de 3 centímetros. Essa aí é a precisão vertical, né? A precisão daquela altitude elipsoidal que a gente tem. Se vocês voltarem o vídeo aí, vocês vão poder ver. A precisão vertical nossa lá é 3 centímetros. Preenchendo essa fórmula, ela ficaria dessa forma aqui. E fazendo o cálculo, a gente tem um valor de mais ou menos 0,1726 metros, que vai ser a precisão daquele resultado que a gente acabou de calcular no Excel. Então o resultado nosso vai ser a altitude ortométrica é 7,11 metros, mais ou menos 0,1726, que é a precisão do 7,11. Então vocês viram aí que a parte mais simples do processo é a operação do MapGeol. O mais importante mesmo é vocês entenderem o processo completo e também os objetivos dessa transformação, né? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.